Conforme o entendimento do STJ, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. O empregado acusado de falta grave, ele poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito e após ser verificada a procedência da acusação. Conforme a CLT, a falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo. A capacidade tributária passiva ela independe da capacidade civil das pessoas naturais. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre exclusão do crédito tributário. E em garantia de execução pelo valor da dívida, juros e multa de mora, e encargos indicados na certidão de dívida ativa, o executado poderá oferecer fiança bancária ou seguro-garantia. O poder disciplinar ele permite à administração pública apurar infrações e aplicar penalidades aos seus servidores públicos. Na hipótese de contratação direta e indevida, ocorrida com erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. É lícito, é legal formular mais de um pedido em ordem subsidiária a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolheu o anterior. Conforme o Código de Processo Civil, feita a denunciação da lide pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial. Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo e todos devem ser intimados dos respectivos atos. No contrato de depósito, salvo disposição em contrário, a restituição da coisa deve dar-se no lugar em que tiver de ser guardada e as despesas de restituição correm por conta do depositante. Conforme o Código Civil, no âmbito das associações, não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. O pseudônimo adotado para as atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Conforme a Constituição Federal de 88, a incapacidade absoluta ela configura causa de perda ou de suspensão dos direitos políticos. Não se considerará mandado de segurança quando de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo independentemente de caução. Conforme a lei do habeas data, quando a sentença concedeu habeas data, o recurso terá efeito meramente devolutivo. Os atos do processo administrativo eles não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. Nos processos administrativos, deve-se observar o critério de atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. De acordo com a Lei Anticorrupção, a CGU ela é o órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal, bem como no caso de atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira. Conforme a Lei Anticorrupção, a condenação judicial torna certa a obrigação de reparar integralmente o dano causado pelo ilícito, cujo valor será apurado em posterior liquidação, se não constar expressamente da sentença. A celebração de acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos na Lei Anticorrupção. De acordo com a Lei Anticorrupção, o processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta de 2 ou mais servidores estáveis. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos na Lei Anticorrupção, praticados em seu interesse ou benefício exclusivo ou não. De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, sendo vedada qualquer solidariedade. E, em consonância com a Lei de Improbidade Administrativa, não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata a legislação de regência. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere a Lei de Improbidade Administrativa deverá deduzir o ressarcimento
ocorrido na instância criminal, civil ou administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. O Tribunal de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade administrativa. De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, o sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. O mero exercício da função de competências públicas sem a comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Redes neurais artificiais são técnicas de IA inspiradas no funcionamento do cérebro humano e são amplamente utilizadas em aplicações como reconhecimento de imagem e voz. A técnica de aprendizado de máquina supervisionado na inteligência artificial, ela requer um conjunto de dados previamente rotulado para que o algoritmo possa aprender padrões e fazer previsões. Tanto o Android quanto o iOS, eles permitem que aplicativos sejam atualizados automaticamente, desde que essa opção esteja habilitada no local correspondente. É possível integrar o Microsoft Teams com outros aplicativos do Microsoft 365, como Word, Excel e PowerPoint, permitindo a edição colaborativa de arquivos diretamente dentro da plataforma. O Microsoft Teams ele permite realizar reuniões online com compartilhamento de tela, gravação de reuniões e integração com agendas do Outlook.